Você já parou para pensar no que Jesus e o Espírito Santo têm a nos ensinar desde antes da criação do mundo? O que aconteceu nos bastidores do início dos tempos? Hoje, vamos explorar as 92 lições cruciais sobre Jesus e o Espírito Santo que transformarão sua fé. Essas lições vão mudar sua percepção sobre o plano divino e sua relação com Deus. Fique conosco até o final e você descobrirá segredos que podem transformar sua fé e sua vida. O plano de salvação. Antes da criação do mundo, antes mesmo de Deus criar os céus e a terra, havia um plano em ação. Esse plano envolvia Jesus Cristo e o Espírito Santo em uma aliança eterna para salvar a humanidade. Em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, está escrito que Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nos últimos tempos por causa de nós. Este é o primeiro ponto crucial. Jesus não foi uma solução de última hora, mas a chave do plano divino desde o princípio. A promessa do Messias. Isaías, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, trouxe uma das primeiras profecias sobre o Messias. No capítulo 7, versículo 14, ele declarou: "Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel." Essa profecia apontava para a chegada de Jesus, o Salvador, o qual cumpriria a promessa de redenção feita por Deus. A expectativa do Espírito Santo. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, Deus prometeu: "E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne." Esta promessa do Espírito Santo criou uma expectativa no coração do povo de Deus. Eles aguardavam o dia em que o Espírito Santo se manifestaria de forma poderosa, transformando vidas e cumprindo a vontade divina na terra. O nascimento de Jesus. Através do Espírito Santo. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria para anunciar o nascimento de Jesus, ele revelou um mistério divino. O nascimento de Jesus seria obra do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 1, versículos 34 e 35, Maria pergunta: "Como se fará isto, visto que não conheço homem algum?" E o anjo respondeu: "Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus." Este evento extraordinário não foi apenas um milagre, mas a manifestação do poder do Espírito Santo, trazendo à existência o Filho de Deus na forma humana. Isso reforça que desde o seu nascimento, Jesus foi profundamente ligado ao Espírito Santo, o que evidencia a importância do Espírito na realização do plano de salvação. Jesus, o cumprimento das profecias. Com o nascimento de Jesus, essas antigas promessas começaram a se cumprir. Mateus capítulo 1, versículo 23, cita diretamente a profecia de Isaías, afirmando que Jesus era o Emanuel, Deus conosco. Mas o que isso realmente significa para nós hoje? Não se trata apenas de um nome ou de uma história antiga, mas de uma realidade viva. Deus escolheu habitar entre nós, em carne e osso, para nos mostrar o caminho da salvação. O batismo de Jesus e o Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, conforme descrito em Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Este evento marcou o início do ministério público de Jesus, mas também revelou a profunda conexão entre ele e o Espírito Santo. Aqui vemos a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando em harmonia para a salvação da humanidade. O chamado para seguir Jesus. Jesus chamou seus primeiros discípulos com uma autoridade que só poderia vir de alguém enviado por Deus. Em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 20, lemos: "E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro,
e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Este chamado não era apenas para aqueles homens, mas para todos nós. Seguir Jesus é uma decisão que muda vidas e nos conecta diretamente ao plano de Deus. Essas primeiras lições nos mostram que desde o início dos tempos, Deus tinha um plano específico que envolvia Jesus e o Espírito Santo. Esse plano não era um plano de última hora, mas algo pensado e orquestrado para a redenção de toda a humanidade. A cada nova lição, mergulharemos mais fundo nessa relação entre Jesus, o Espírito Santo e nós. Se você está gostando desse conteúdo e quer aprender ainda mais sobre essas verdades profundas, inscreva-se agora no canal Reflexões Bíblicas. Deixe seu like, comente suas dúvidas e compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essas lições. Assim, você estará ajudando a espalhar a palavra de Deus e a fortalecer a fé de muitos. Não perca as próximas partes desse estudo transformador. Agora que exploramos a incrível conexão entre Jesus e o Espírito Santo desde o início, vamos aprofundar nossa compreensão sobre a promessa do Espírito Santo e seu impacto na vida da Igreja e dos crentes. Esta parte do nosso estudo revela como essa promessa se concretizou e transformou a vida dos seguidores de Cristo. A promessa do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo é uma das mais significativas na Bíblia. Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus fez uma promessa poderosa aos seus discípulos: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui, Jesus não só promete o Espírito Santo, mas o descreve como um consolador, alguém que viria para ajudar, confortar e guiar os crentes em sua jornada de fé. O Espírito Santo e a Igreja primitiva. Essa promessa começou a se cumprir no dia de Pentecostes, descrito em Atos capítulo 2. No versículo 4, lemos: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Este evento marca o nascimento da Igreja primitiva e o início do ministério do Espírito Santo na terra. O Espírito Santo capacitou os discípulos para testemunhar com coragem e poder e trouxe uma nova dimensão à vida cristã, confirmando que Deus estava com eles em uma nova e vibrante maneira. O Espírito Santo como guia e instrutor. Jesus também prometeu que o Espírito Santo não seria apenas um consolador, mas um guia e instrutor. Em João capítulo 16, versículo 13, ele disse: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo é o nosso guia espiritual, ajudando-nos a compreender as Escrituras, a discernir a vontade de Deus e a viver de acordo com os seus princípios. A importância dos dons espirituais. O Espírito Santo não só nos guia, mas também nos dá dons espirituais para edificar a Igreja e cumprir o propósito de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, está escrito: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Esses dons incluem sabedoria, conhecimento, fé, curas, milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. Cada dom é uma expressão do poder do Espírito Santo trabalhando em nós e através de nós, para a edificação do corpo de Cristo. O fruto do Espírito. Além dos dons, o Espírito Santo também produz frutos em nossas vidas. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, Paulo descreve o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Esses frutos são evidências visíveis da presença do Espírito Santo em nossas vidas e são essenciais para o nosso crescimento espiritual e nossa interação com os outros. O papel do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo atua de maneira pessoal na vida de cada crente. Ele nos convence do pecado, nos guia na verdade,
e nos fortalece em nossa caminhada com Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, lemos: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos assegura da nossa identidade em Cristo e nos dá a coragem para viver como verdadeiros filhos de Deus. O Espírito Santo e a missão da Igreja. Finalmente, o Espírito Santo é fundamental para a missão da Igreja. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Espírito Santo nos dá o poder necessário para cumprir a grande comissão e espalhar o Evangelho até os lugares mais remotos. O Espírito Santo é um presente incomparável de Deus para a Igreja e para cada crente. Desde Pentecostes, ele tem sido nosso consolador, guia, instrutor e doador de dons e frutos espirituais. Compreender o papel do Espírito Santo nos ajuda a viver uma vida cristã mais plena e a cumprir o propósito de Deus para nós. Se você está achando esse estudo sobre o Espírito Santo revelador e inspirador, não esqueça de se inscrever no canal Reflexões Bíblicas. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e comente abaixo como o Espírito Santo tem impactado sua vida. Sua participação é importante para nós e ajuda a fortalecer a nossa comunidade de fé. Fique atento para a próxima parte, onde continuaremos a explorar as lições sobre Jesus e o Espírito Santo. A vida e o ministério de Jesus, sob a influência do Espírito Santo. Após explorarmos o papel do Espírito Santo na Igreja e na vida dos crentes, vamos agora focar em como Jesus viveu e ministrou sob a influência do Espírito Santo. Este aspecto é crucial para entender a totalidade do ministério de Jesus e a profundidade de sua missão na terra. A unção de Jesus pelo Espírito Santo. Desde o início do seu ministério, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus declarou: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos. Aqui, Jesus confirma que seu ministério de cura, libertação e pregação foi realizado com a autoridade e o poder do Espírito Santo. Essa unção era essencial para cumprir a missão divina que lhe foi confiada. O Espírito Santo e os milagres de Jesus. Os milagres realizados por Jesus são um testemunho do poder do Espírito Santo em ação. Em Atos capítulo 10, versículo 38, Pedro resumiu assim o ministério de Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Os milagres de Jesus não eram apenas demonstrações de poder, mas sinais da presença do Espírito Santo, trazendo transformação e libertação às vidas. A resistência às tentações. O Espírito Santo também desempenhou um papel crucial na resistência de Jesus às tentações. Após seu batismo, em Mateus capítulo 4, versículo 1, lemos: então foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui vemos que o Espírito Santo guiou Jesus para o deserto, onde ele enfrentou e venceu as tentações de Satanás. Essa vitória foi fundamental para demonstrar que, mesmo em momentos de extrema prova, a ajuda do Espírito Santo é vital para manter a fidelidade a Deus. O ensino de Jesus sobre o Espírito Santo. Durante seu ministério, Jesus ensinou muito sobre o Espírito Santo. Em João capítulo 7, versículos 37 e 39, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Mas isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus usou a imagem de água viva para descrever a abundância e a transformação que o Espírito Santo traz para aqueles que nele creem. A promessa do Espírito Santo e o grande mandamento. O grande mandamento
mandamento de Jesus para seus discípulos, encontrado em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, inclui a promessa de que ele estaria com eles. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta promessa de presença contínua inclui o papel do Espírito Santo como o facilitador da continuidade do ministério de Jesus na vida dos crentes. A transição do ministério de Jesus para o Espírito Santo. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, o Espírito Santo tornou-se a principal fonte de orientação e poder para a igreja. Em João capítulo 16, versículo 7, Jesus disse: Mas eu vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vô-lo enviarei. A ascensão de Jesus foi o passo necessário para que o Espírito Santo pudesse vir e continuar a obra de Deus entre os crentes. A vida e o ministério de Jesus foram profundamente influenciados pelo Espírito Santo. Desde sua unção e milagres até sua resistência às tentações e ensinamentos, o Espírito Santo desempenhou um papel vital em cada aspecto do ministério de Jesus. Compreender isso nos ajuda a ver como o Espírito Santo continua a trabalhar em nossas vidas e na igreja, capacitando-nos para viver e ministrar como Jesus fez. Se esta parte do estudo sobre a vida e o ministério de Jesus está ressoando com você, inscreva-se no canal Reflexões Bíblicas para não perder as próximas partes. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e comente abaixo como o Espírito Santo tem se revelado em sua vida. Sua interação ajuda a expandir nosso alcance e a fortalecer a comunidade cristã. Continue conosco enquanto exploramos ainda mais as lições sobre Jesus e o Espírito Santo. A vida no Espírito e a transformação pessoal. Agora que examinamos a influência do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus, é hora de ver como a presença do Espírito Santo transforma nossas vidas pessoais e comunitárias. Esta parte do estudo é essencial para entender o impacto do Espírito Santo no cotidiano dos crentes e como ele nos ajuda a viver de maneira mais alinhada com a vontade de Deus. A nova identidade em Cristo. Ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador, recebemos uma nova identidade em Cristo e o Espírito Santo desempenha um papel fundamental nesse processo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo escreve: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Espírito Santo nos transforma internamente, ajudando-nos a abandonar velhos hábitos e a adotar uma vida de santidade e devoção a Deus. O Espírito Santo e a santificação. O processo de santificação é a jornada contínua de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, Paulo afirma: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O Espírito Santo é quem nos guia e nos fortalece para viver uma vida santa. Ele nos convence do pecado, nos exorta ao arrependimento e nos ajuda a crescer em virtude e fé. Através do Espírito Santo, somos capacitados a viver de acordo com os padrões de Deus e a refletir o caráter de Cristo em nossas ações. A transformação das relações interpessoais. O Espírito Santo também transforma nossas relações interpessoais. Em Efésios capítulo 4, versículos 2 e 3, Paulo nos orienta: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A presença do Espírito Santo em nossas vidas nos capacita a viver em harmonia com os outros, promovendo o amor,
a paciência e a compreensão. O Espírito Santo e a frutificação espiritual. Já discutimos o fruto do Espírito, mas é importante destacar como a frutificação espiritual afeta a nossa vida diária. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, Paulo lista as qualidades que devem caracterizar a vida de um cristão: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Esses frutos são evidências da presença do Espírito Santo em nossas vidas e influenciam positivamente nosso comportamento e relacionamentos. A recompensa da vida no Espírito. Viver no Espírito Santo não é apenas um chamado para uma vida de santidade, mas também para uma vida de paz e alegria. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo escreve: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A vida no Espírito Santo nos traz uma paz que excede todo o entendimento e uma alegria que não depende das circunstâncias externas. Esta é uma recompensa maravilhosa para aqueles que buscam viver conforme a vontade de Deus. A necessidade de permanecer no Espírito para experimentar plenamente a transformação que o Espírito Santo oferece é crucial permanecermos conectados a Ele. Em João capítulo 15, versículo 4, Jesus diz: permanecem em mim e eu permanecerei em vós. Assim como a vara não pode dar fruto de si mesma se não permanecer na videira, assim também vós, se não permaneceres em mim. Permanecer em Cristo e no Espírito Santo é fundamental para viver uma vida cristã frutífera e plena. O Espírito Santo não só nos transforma interiormente, mas também impacta nossas relações, nosso comportamento e nossa vida diária. Ele é essencial para a nossa santificação, frutificação e paz. Entender e viver sob a influência do Espírito Santo é a chave para uma vida cristã autêntica e transformadora. Se você está encontrando valor neste estudo sobre a transformação pessoal pelo Espírito Santo, inscreva-se no canal Reflexões Bíblicas e ative as notificações para não perder as próximas partes. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e comente abaixo como o Espírito Santo tem trabalhado em sua vida. Sua participação é fundamental para fortalecer nossa comunidade de fé e espalhar o Evangelho. O Espírito Santo na vida da igreja e no cumprimento das promessas. Chegamos a um ponto crucial do nosso estudo: a atuação do Espírito Santo na vida da igreja e no cumprimento das promessas de Deus. Nesta parte, exploraremos como o Espírito Santo atua em conjunto com a igreja para realizar a obra de Deus e cumprir suas promessas. O Espírito Santo e a formação da igreja. A formação da igreja é um dos maiores feitos do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo 1, lemos: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O Pentecostes marcou o início da igreja com a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos. Este evento não apenas deu início ao ministério da igreja, mas também estabeleceu a base para a missão global da evangelização. O Espírito Santo e a unidade da igreja. O Espírito Santo é fundamental para manter a unidade da igreja. Em Efésios capítulo 4, versículo 3, Paulo nos exorta, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade da igreja é uma expressão do trabalho do Espírito Santo, que une os crentes em um só corpo, apesar das suas diferenças. O Espírito Santo promove a cooperação e a harmonia entre os membros da igreja, ajudando a superar divisões e conflitos. Os dons espirituais para o serviço da igreja. O Espírito Santo concede dons espirituais para a edificação da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, está escrito: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Estes dons incluem habilidades para ensinar, liderar, curar, profetizar
e muitos outros, todos destinados a fortalecer a Igreja e promover o crescimento espiritual dos crentes. O papel do Espírito Santo na missão da Igreja. A missão da Igreja é realizada pelo poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra." O Espírito Santo capacita os crentes para testemunhar e evangelizar, proporcionando coragem e sabedoria para cumprir a grande comissão, a promessa de um novo céu e nova terra. O Espírito Santo também é uma garantia das promessas futuras de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, Paulo escreve: "O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações." O Espírito Santo é um selo que confirma a nossa herança e a certeza das promessas de Deus, incluindo a promessa de um novo céu e uma nova terra, conforme revelado em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 2. "E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foi o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adornada como uma esposa ataviada para o seu marido." O Espírito Santo e a esperança da redenção completa. A presença do Espírito Santo também nos dá esperança para a redenção completa. Em Romanos capítulo 8, versículo 23, Paulo fala da nossa expectativa, e não somente ela, mas também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O Espírito Santo nos ajuda a aguardar com esperança a plena redenção que virá com a consumação do reino de Deus. O Espírito Santo desempenha um papel vital na vida da Igreja, desde sua formação até a capacitação para a missão e a garantia das promessas futuras. Ele nos une, nos equipa e nos dá esperança para a realização completa das promessas de Deus. Se você está encontrando valor neste estudo sobre o papel do Espírito Santo na vida da Igreja e no cumprimento das promessas, inscreva-se no canal Reflexões Bíblicas e ative as notificações para acompanhar as próximas partes. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e comente abaixo sobre como o Espírito Santo tem impactado a vida da sua comunidade de fé. Sua participação é fundamental para fortalecer nossa jornada espiritual e compartilhar a mensagem do Evangelho, aplicando as lições do Espírito Santo e de Jesus à vida cristã. Para finalizar nossa série, vamos aplicar as lições que aprendemos sobre Jesus e o Espírito Santo à vida cristã cotidiana. Entender o impacto dessas verdades na prática diária é crucial para viver uma vida cristã eficaz e transformadora. A vida prática no Espírito Santo. A vida no Espírito Santo deve se refletir em ações práticas. Em Romanos capítulo 8, versículo 5, Paulo diz: "Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito." Viver segundo o Espírito significa buscar as coisas que agradam a Deus e viver em obediência aos seus comandos. Isso envolve não apenas evitar o pecado, mas também buscar ativamente o que é justo, puro e verdadeiro. O Espírito Santo e a formação de caráter. O caráter cristão é moldado pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, o fruto do Espírito é uma lista de qualidades que devem ser evidentes em nossos comportamentos e atitudes. Cada um desses frutos reflete o caráter de Cristo e deve ser cultivado em nossas vidas. A presença do Espírito Santo é o que nos capacita a viver com amor genuíno, alegria duradoura e paz verdadeira. A importância da oração e da leitura das Escrituras. A oração e a leitura das Escrituras são essenciais para crescer na fé e no conhecimento do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo nos instrui: "Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos." A oração nos conecta com Deus e nos permite buscar a orientação
orientação do Espírito Santo. A leitura das Escrituras, por sua vez, nos ajuda a entender melhor a vontade de Deus e a aplicar seus ensinamentos à nossa vida. Viver em comunhão com outros crentes. A comunhão com outros crentes é vital para o crescimento espiritual. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, lemos: "E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia." A comunhão com a igreja nos ajuda a fortalecer nossa fé, encorajar uns aos outros e viver de acordo com os princípios do Espírito Santo. O Espírito Santo e a missão pessoal. Cada crente tem um papel na missão de Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus disse: "Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte." O Espírito Santo nos capacita para sermos luz em um mundo escuro, vivendo e compartilhando a mensagem do Evangelho. Isso envolve não apenas testemunhar verbalmente, mas também viver de maneira que reflita os valores do reino de Deus. A preparação para o futuro. A nossa vida no Espírito também nos prepara para o futuro. Em 1 João capítulo 3, versículo 2, está escrito: "Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é." A esperança da nossa futura transformação e união com Cristo nos motiva a viver hoje de acordo com a nossa identidade como filhos de Deus. Aplicar as lições sobre Jesus e o Espírito Santo à vida cotidiana é essencial para uma caminhada cristã autêntica e impactante. Ao buscar viver no Espírito, cultivar o fruto do Espírito, orar, ler as Escrituras, estar em comunhão com outros crentes e cumprir nossa missão, podemos experimentar uma vida rica e plena em Cristo. Se você encontrou valor nesta série sobre as lições de Jesus e o Espírito Santo, inscreva-se no canal Reflexões Bíblicas e ative as notificações para ficar por dentro de novos conteúdos. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e comente abaixo sobre como você aplicará essas lições em sua vida. Não se esqueça de conferir nossos outros vídeos relacionados que aprofundam ainda mais a sua jornada espiritual e ajudam a descobrir novos aspectos da fé cristã. Sua participação é vital para a nossa comunidade de fé.